Fala galera do canal Elite Oculta, quem não me conhece, eu sou o Fael Portinari. E antes de começar o vídeo, eu quero falar de uma novidade aqui rapidinho para vocês. Agora galera, eu estou com um canal de Free Fire. Este canal aqui ó, Faelzinho do Free Fire. Então você ainda que não é inscrito, corra lá e se inscreva. Que vai estar tendo vídeo toda semana, o link está aqui na descrição do vídeo. Então não se esqueçam de se inscreverem e clicar o sininho das notificações. Então galera, faça como a Lilith, ela já se inscreveu no canal e não perde um vídeo, não é Lilith? Eu não perco um vídeo. Então vão lá, corra, se inscrevam. Agora, vamos para o vídeo. O ataque do Goatman. Olá, me chamo Sérgio, tenho 26 anos e ando acompanhando os relatos e histórias do canal. Então hoje mostrarei para o público este acontecimento macabro pelo qual passei, que foi uma das situações mais apavorantes da minha vida. Bem, esse caso aconteceu comigo aos meus 16 anos. Em um certo dia, eu e meu pai estávamos em Recife, capital de Pernambuco. Neste mesmo mês, meu pai estava de folga do trabalho e eu estava de férias da escola. Então aproveitamos aquele belo domingo para passarmos um dia na chácara da minha avó. Pegamos o carro e fomos meu pai e eu para aquela chácara. Pegamos uma estrada de terra e após 1 hora chegamos no município onde se localizava a chácara da minha avó. Então após mais uns 5 minutinhos, seguindo por uma estradinha de terra com o carro, finalmente encontramos a chácara. Chegamos na chácara, conversamos com a minha avó e eu fui para o meu quarto descansar um pouco, pois estava cansado devido à viagem. A chácara é razoavelmente grande, mas o casebre da chácara tem apenas 4 quartos, 2 no andar de baixo e 2 no de cima. Os cômodos são bem amplos, o que dá um ar sinistro para o lugar. Ainda mais devido ao chão ser todo de toco, inclusive a escada, a qual estala o tempo todo, dando a impressão que sempre há alguém subindo ou descendo. Por volta das 18 horas, acordo com o meu pai me chamando para o jantar. Estava com muito sono, mas a fome era grande. Então me levantei e fui jantar. E após a janta, fomos nos arrumar para dormir. E no outro dia de manhã, meu pai e meu tio se aprontavam para caçar na mata. E enquanto meu pai se aprontava, ele pediu para que eu fosse comprar pólvora numa mercearia que tinha por aquelas bandas. E quando eu perguntei para quê, ele falou que era para as armas. Então assim eu fiz. Bem, comecei o meu percurso até a cidade e ao chegar na mercearia, eu encontrei um grupo de homens bebendo cerveja e proseando.
E foi aí então, escutei um deles falar que em uma noite de lua cheia, ele teria ido na mercearia da esquina para comprar cigarros. E que quando ele estava no meio do percurso, ele teria dado de cara com um enorme bode negro, que segundo ele, além do bode ter olhos vermelhos, ele também inspirava enxofre e andava feito uma pessoa. O homem, mesmo muito assustado, continuou seu caminho. Mas foi aí que o bode virou para ele e pediu um cigarro. O homem simplesmente jogou o cigarro que fumava na direção do bode e saiu correndo para casa. Bom, achei a história bem curiosa, mas não dei muita importância para isso, pois já sabia que gente de interior já era acostumada com essas histórias de assombração, e por mais que muitas dessas histórias sejam reais, muitos gostam de aumentar os fatos ocorridos. Então, após ouvir isso, voltei para casa e o dia seguiu normal. Logo, cheguei em casa com a pólvora que meu pai pediu e pouco depois começou a anoitecer. Era uma noite de lua cheia e ventava muito. E foi quando meu pai, meu tio, já saíram para a caçada. Mas antes deles cruzarem a porteira, eu simplesmente perguntei ao meu pai se eu poderia ir junto com eles. Após isso, meu pai parou por uns 3 segundos e rapidamente falou que permitiria que eu fosse junto com eles. Porém, entretanto, que eu nem pensasse em usar arma nenhuma. Porém, para que eu não ficasse sem nada, o meu pai me deu um facão. E assim fomos, meu pai, meu tio e eu para aquela caçada. Logo chegamos na mata e começamos a caçar. E após alguns minutos, em uma espera, já tínhamos conseguido capturar um porco selvagem. E então, satisfeitos com o tamanho do bicho, nós começamos a se preparar para voltar para a chácara. Mas foi quando a mata começou a esfriar de repente. E logo após esse acontecimento estranho, um forte vento começou a vir do norte, e era tão forte que até inclinava toda a vegetação. Até ali, não sabíamos o que estava acontecendo. Foi quando meu pai disse que provavelmente viria uma forte chuva. Então começamos a andar mais rápido e quando já estávamos quase no final do caminho, ouvimos o som do mato se quebrando. Após isso, me veio um forte arrepio na espinha e um mau pressentimento, como se alguma coisa de ruim estivesse prestes a acontecer. Após alguns segundos, todos nós vimos uma criatura muito estranha, que talvez seja uma das criaturas mais horrendas que já presenciei em toda a minha vida. Aquela figura tinha um corpo humanoide, com uma cabeça de bode e chifres, e logo abaixo das suas pernas curvadas tinham cascos. Meu pai, ao ver a criatura, disse: "Meu Deus, o que é isso? Vai-te embora, criatura do cão. Volta para onde tu nunca deveria ter saído, e que Jesus te repreenda." Aquela coisa começou a rir, e logo começou a berrar, e em seguida começou a rodopiar. Meu tio encheu a criatura de bala, que rapidamente saiu saltitando e dançando para o meio do mato, e em seguida desaparecendo das nossas vistas. Então, após esse acontecimento, voltamos apavorados para casa, e enquanto voltávamos, ouvimos aquela coisa rir e cantar com a boca fechada, fazendo apenas aquela interpretação de som. Corremos no meio da mata
e deixamos o porco para trás. E quando chegamos, não comentamos nada para ninguém. Dias depois, eu e meu pai voltamos para a capital. Eu não sei o que era aquilo, mas prefiro chamá-lo de homem-cabra. Até achei que essa criatura talvez fosse a mesma criatura do relato do homem do bar. Então decidi fazer uma busca pelo Google e o mais próximo daquele ser que encontrei foi um demônio chamado Pan. Na demonologia pagã, Pan é o deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastos. Vive em grutas e vaga pelas matas, cantando ou dançando com espíritos errantes. É representado com orelhas, chifres e pernas de bode. Amante da música, traz sempre consigo uma flauta. Diz a lenda que a pessoa que olha diretamente nos olhos de Pan entra em um estado profundo de loucura, onde jamais recuperava novamente a sua lucidez. Também ouvi vários relatos de um ser que aparece na América do Norte, cuja criatura as pessoas a chamam de Goatman. O Goatman é um ser metade homem e metade bode. Porém, pelo que dizem os especuladores, o Goatman não é nada amigável. E quando alguém cruza o seu caminho, o Goatman é extremamente hostil e agressivo. Ele ataca ferozmente a sua vítima, podendo levá-la até mesmo à morte. Seja lá o que for aquele demônio, eu rezo todos os dias para nunca mais o encontrá-lo. Boa noite. Boa noite. Este relato se passou com a minha avó e foi contado à minha mãe, e pela minha mãe foi contado a mim. A minha avó, quando se casou com seu primeiro marido, eles foram morar no sítio do marido dela. Este homem se chamava Caio, e o seu sítio ficava no meio do nada. Eles moravam em um povoado de uma cidade do interior de Minas Gerais, e o vizinho mais próximo ficava a quilômetros. O sítio era bem grande e o casarão do sítio era bem antigo. O Caio avisou a minha avó que o lugar era assombrado, mas ela nunca levou muito a sério, pois não acreditava em fantasmas. Porém, o que assombrava o lugar não era somente fantasmas. Enfim, eles se casaram e a minha avó se mudou para lá com o Caio, o seu primeiro marido. O homem sempre saía cedo para trabalhar e só voltava tarde da noite, pois, segundo ele, sempre que terminava o trabalho na roça, ele ia para os bares beber com os amigos. Porém, o mais estranho é que ele nunca chegava bêbado em casa, e nem ao menos com cheiro de bebida. A minha avó logo desconfiou de uma suposta amante. Porém, quando o Caio chegava, dizia a minha avó que ele fedia muito e deixava a casa com um cheiro pútrido. E mesmo tomando banho, aquele fedor parecia estar impregnado nele. Quando a minha avó estava sozinha em casa, coisas sobrenaturais aconteciam. Certa noite de lua cheia e tempestade de vento, ela começou a ouvir um forte assobio de vento lá fora. O marido dela ainda não havia chegado em casa. E como eu disse, eles estavam morando sozinhos no meio do nada. A minha avó sabia que aquele vento não era normal, pois logo seus 3 cachorros começaram a grunhir de medo lá fora, como se estivessem
pressentindo algo de ruim prestes a acontecer. Minutos depois, aqueles uivos de vento se transformaram em gritos que vinham da mata que ficava a 500 metros do sítio. Eram gritos desesperados de uma mulher. E realmente, a minha avó chegou a pensar que fosse alguém. Então, ela abriu a porta da sala que dava de vista para a frente do sítio, possibilitando ver a mata. A minha avó focou a sua visão na direção da mata. E foi aí que ela viu uma mulher saindo daquele lugar. A minha avó, muito bondosa e ingênua, gritou para ela, perguntando se estava tudo bem. A mulher veio em direção ao sítio e parou na porteira sem dizer uma palavra. E só entrou quando a minha avó a convidou para entrar. Bem, saindo um pouco do relato, eu fiquei sabendo que qualquer ser sobrenatural só entra em sua casa se você o convidar para entrar. Seja por meio de sessões espíritas, tabuleiro Ouija, ou até mesmo se você convida um estranho para entrar em sua casa. Pois esse estranho pode ter algum encosto ruim. E mesmo a pessoa indo embora, este encosto pode ficar na sua casa. Aliás, foi você que o convidou para entrar. Bem, depois que a minha avó convidou a mulher para entrar, ela pulou a porteira do sítio e veio até a minha avó. A minha avó achou aquilo muito estranho, pois seria muito mais fácil ela abrir a porteira e entrar do que saltar a mesma. A mulher era bem negra e deveria ter por volta de uns 50 anos de idade. Usava um saião branco que vinha quase até os seus pés e uma blusa de renda que também era branca. Ela parecia aquelas baianas, porém sem o turbante. A minha avó logo percebeu que a mulher estava meio atordoada e perguntou se ela estava bem. A mulher, com uma voz rouca e trêmula, disse que tem medo de ficar na mata quando dá trovões. A minha avó, sem entender nada, disse para a mulher se sentar no banquinho da sala, que ela ia até a cozinha pegar um pouco d'água para ela se acalmar. E pouco antes da minha avó cruzar a porta da sala que dava para a cozinha, ela se virou e perguntou se a mulher queria água pura ou com açúcar, pois o povo daquela época tinha o costume de tomar água com açúcar para se acalmarem. E assim que a minha avó virou para a mulher para perguntar, ela olhou para os pés dela e viu que no lugar dos seus pés haviam patas de bode. A minha avó ficou pálida e de costas mesmo, ela foi andando até a cozinha e tentando parecer calma para não chamar a atenção da mulher com o seu nervosismo. E chegando na cozinha, a minha avó se pôs a orar a oração do credo. Enquanto ela orava, as luzes da casa piscavam e berros de bode vinham da sala. Com muito medo, a minha avó voltou com a água para a mulher que ficou na sala. Porém, quando ela chegou lá, não havia mulher nenhuma, e sim um bode preto de olhos vermelhos olhando diretamente para minha avó. Naquela época, as pessoas acreditavam que o medo do sobrenatural era para pessoas sem fé, pois quem era de Deus não tinha medo do capeta e nem de nada. Então, com as pernas tremendo igual vara verde, a minha avó foi até a porta, abriu e disse: "Vá embora daqui, criatura maligna, eu te repreendo. E da mesma forma que te convidei para entrar, eu te ordeno a sair." Nesta mesma hora, aquele bode saiu andando de costas. Porém, ele não mexia as patas.
era como se flutuasse com as patas a meio centímetro do chão. E saindo dali de costas, a criatura mantinha o olhar fixo na minha avó. E tão logo, aquele bode começou a bufar e a rir. A minha avó quase desmaiou de tanto medo. E ela ainda com muito medo se trancou em casa com os cachorros. E só dormiu quando seu marido chegou por volta de 3 da manhã. A minha avó contou todo o ocorrido para ele. E ela tinha certeza que ele não acreditaria. Mas para sua surpresa, ele acreditou e disse que se contasse para ela que ele acreditava até em lobisomem, seria ela que acharia que ele era louco. Mas a minha avó disse que depois daquela noite, ela não duvidava mais era de nada. Bem, os dias foram passando, e coisas estranhas aconteciam recorrentemente na casa. E o Caio, sempre na mesma rotina de levantar cedo e chegar em casa de madrugada. A minha avó queria saber de onde ele tirava tanta energia assim para quase não dormir. Até que certo dia, a minha avó foi até a roça que o Caio trabalhava. E já eram por volta de 18 horas. E de lá, ela o seguiu para ver onde ele tanto ia todas as noites, pois até então ela achava que ele tinha um amante. Mas o que ela viu foi algo inimaginável. E logo que escureceu, ela viu seu marido se embrenhando na mata. E escondida atrás de uma árvore, ela presenciou ele tirando a roupa e logo em seguida se transformando em um enorme cão negro dos olhos amarelos. Sim, ele era um lobisomem. Ela pôde ver enquanto ele farejava alguma coisa no ar e vinha em sua direção. Mas rapidamente ela subiu na árvore e assim o despistando. A minha avó não sabia se tinha mais medo das assombrações da casa ou do seu marido. Mas mesmo diante de tanto terror, ela fingia não saber de nada sobre ele. A minha avó já nem perguntava mais que horas ele voltava para casa, e muito menos indagava o que ele fazia durante as noites em que estava fora. Bem, os dias se passaram e começou a surgir boatos no povoado que um suposto lobisomem estava atacando as criações dos sitiantes. E não demorou muito para eles virem indagar a minha avó se ela sabia de alguma coisa sobre esse suposto lobisomem, pois os locais dos ataques e dos avistamentos da fera era próximo ao sítio da minha avó. Mas coincidentemente o único lugar que não era atacado era o seu sítio. A minha avó disse que nem sabia da existência desse suposto lobisomem, mas as pessoas ali disseram que já suspeitava do marido dela, e que a minha avó podia confiar neles, pois eles só queriam ajudar. A minha avó confiou e abriu o jogo. Contou que o seu marido era um lobisomem. Então, as pessoas se mostraram solidárias e disseram que iriam ajudar. Ajudar a mandar o infeliz para o inferno. Bem, todos foram embora. Mas no outro dia cedo, quando o Caio voltou para casa, a minha avó disse para ele tudo o que havia acontecido, e que era para ele ir embora e fugir dali o mais depressa possível. O Caio logo escutou barulhos de passos vindo de fora da casa, e isso era por volta de 6 da manhã. Bem, e ele só disse o seguinte: "Maria, você acaba de me matar." 3 homens armados invadiram a casa e dispararam várias vezes contra o Caio, que logo morreu em seguida. Foi muito doloroso, mas a minha avó o enterrou na propriedade do sítio.
o que era muito comum naquela época. E depois ela se mudou do sítio e o colocou à venda. Ela nunca reconheceu os justiceiros que mataram seu primeiro marido. Mas 2 semanas depois, ela voltou até o sítio para visitar o túmulo do falecido marido, onde só havia uma cruz. Pois assim que o lugar fosse vendido, ela retiraria a cruz para ninguém suspeitar que ali havia o seu marido morto enterrado. Mas tal foi a sua surpresa que assim que chegou no túmulo do seu ex-marido, o mesmo já estava violado. Porém, não de fora para dentro, e sim de dentro para fora. E em volta do túmulo havia um chumaço de pelo que tinha o mesmo cheiro de podre do seu marido. E também havia várias marcas de garras na terra e pegadas de um animal muito grande. Na hora, ela já suspeitou que o seu falecido marido havia voltado dos mortos. Porém, não na forma humana, e sim transformado na criatura que aterrorizava a todos do vilarejo. As suspeitas da minha avó se concretizaram quando 3 irmãos que viviam em uma fazenda a 5 quilômetros dali foram encontrados mortos e parcialmente devorados dentro de uma mata. Porém, eles não foram mortos dentro da mata. Boatos diziam que uma besta havia invadido a fazenda, matando os 3 irmãos e ferindo gravemente o pai e a mãe deles. E em seguida, levando os corpos dos irmãos para a mata, e assim os devorarem por lá mesmo. A minha avó tem certeza que a fera era o seu falecido marido vagando pelo povoado à procura de vingança. Mas desde então, ela nunca mais viu seu primeiro marido, nem na forma humana e nem na forma de bicho. Boa noite. No verão de 1992, eu tinha cerca de 10 anos de idade e morava na cidade de Curitiba, no Paraná. E foi lá que tudo isso aconteceu. A minha casa era bem ampla e tinha cerca de 1.200 metros quadrados. E ficava em um sítio dentro de um condomínio famoso da região. E como a maioria das casas de condomínio, as propriedades eram divididas por lotes, e eram cerca de 600 metros distante uma das outras. A minha casa não havia portão. Possuía uma área externa livre, enorme e toda gramada, onde na parte da frente da casa, que dava para a rua, se localizava a garagem e um grande jardim. Essa parte de trás era a parte preferida da família e dava de frente para um lindo lago do condomínio. Numa noite de lua cheia muito fria, os meus pais resolveram ir até o supermercado comprar algumas coisas. Meu irmão, que na época tinha 7 anos, e eu resolvemos não ir, pois estávamos cansados por termos brincado o dia todo. A casa, como já citei no início, era muito grande e possuía vários cômodos. E por essa noite estar muito fria, a minha mãe havia deixado todas as janelas fechadas. O condomínio era muito seguro e seguranças rondavam pela área o tempo todo. E a casa possuía um sistema de alarme. Portanto, não nos preocupávamos em relação à segurança. Pois bem, é aí que começa a minha história.
Estávamos assistindo TV, o meu irmão e eu, quando começamos a escutar estranhos barulhos por volta da casa. Eram passos pesados, como se um boi corresse por ali. Um forte vento abriu as janelas da casa, e uma brisa gelada entrava pelas portas e janelas e tomava conta da propriedade. A princípio, imaginamos que o barulho do vento estivesse fazendo aquele som de passos, e não demos muita importância para isso. E passado algum tempo, percebemos que os barulhos persistiram e começaram a aumentar. Agora, parecia que um elefante rodeava o nosso sítio, e prestando bem atenção, dava para se ouvir um rosnado bem baixinho. E foi quando olhei pela janela e vi uma névoa muito esbranquiçada cobrir a lua cheia e as estrelas que iluminavam aquela noite. E foi a partir desse momento que posso garantir que passei pelos piores momentos e tive as piores sensações de toda a minha vida. Fui ao encontro do meu irmão para ficarmos juntos, pois já começávamos a sentir uma sensação de medo e calafrio por todo o corpo. E neste momento, as portas e janelas da casa batiam a todo momento pela forte ventania e os barulhos se tornavam cada vez mais arrepiantes. Ouvíamos barulho na piscina como se estivessem mergulhando na água, e uivos altíssimos que a princípio pensamos ser algum cachorro de algum vizinho. E ao redor da casa, ouvimos barulhos de pegadas de maior e menor intensidade pela grama, e uma fadiga como se algo andasse muito cansado. Folhas secas das árvores caíam pelo chão e eram pisadas por não se sabe o que. E os rosnados foram se intensificando e se tornando urros. E neste momento, eu sabia que não era um cachorro, seja lá o que fosse que estivesse ali. Então, comecei a chorar de medo. Peguei o meu irmão pelo colo, subi pelas escadas correndo desesperado até o escritório dos meus pais, deixando a casa com as portas e janelas completamente abertas. Este escritório ficava na parte escondida da casa, dentro de uma porta de um armário do corredor que ia para os quartos. E lá estavam os pertences e objetos mais importantes da família, como documentos do meu pai e joias da minha mãe. E ao entrar no escritório, fechei a porta e nos trancamos dentro de uma pequena sala que havia lá dentro. Sentamos no chão e nos abraçando, quase que desmaiando de medo. A partir daí, começamos a rezar em voz alta. E foram mais de 10 minutos que aquela coisa ficou uivando lá fora. E então, sentimos que os passos se aproximavam pelo corredor próximo do escritório, e o barulho na piscina ainda persistia. Tomei coragem e olhei pela janela. Porém, não conseguia ver nada, pois a névoa branca tomava conta ao redor da casa. No momento em que estávamos rezando e pedindo para que Deus nos tirasse daquela situação horrível, foi que percebemos que uma forte ventania tomou conta das portas e janelas, entrando na casa. As luzes dos eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos se ligaram ao mesmo tempo. Nesse instante, o sistema de segurança da casa foi acionado, chegando o aviso na central de segurança, e uma viatura foi encaminhada até a casa. Até o momento em que a viatura chegasse em minha casa, esses estranhos fenômenos continuavam. E nós, dentro do escritório, ouvíamos passos pesados pelos corredores da casa. E aqueles passos
tinha um barulho de casco, como se fosse um bode ou um boi. E este barulho se misturava com o barulho dos aparelhos eletrônicos. E então eram gritos, uivos, rosnados, urros, fungados e risadas assustadoras. Teve um instante em que ouvimos o barulho da maçaneta se mexendo, como se alguma coisa quisesse abrir a porta. Abracei forte o meu irmão e começamos a rezar novamente. Nós estávamos perto de ter um colapso nervoso. Pedimos a Deus de todas as maneiras para Ele nos proteger. Mas então ouvimos o barulho da sirene da viatura chegando. E foi quando, repentinamente, aqueles barulhos foram diminuindo. Então, escutamos o barulho de casco de bode correr pelo corredor, como se estivesse deslizando na cerâmica. E aquilo foi se afastando até sumir. E foi quando olhei pela janela e vi que aquela névoa branca que envolvia a minha casa sumiu de vez. Em poucos minutos, os vigias entraram na casa e revistaram todos os cômodos. Porém, eles não encontraram nenhum vestígio de nada. A casa estava como a havíamos deixado. Porém, as portas e janelas estavam abertas. E a TV que eu e o meu irmão estávamos assistindo também estava ligada. E uma outra coisa que eles observaram de diferente foi que havia grandes pegadas que deixavam um rastro de água e lama, que vinha desde o lago, passava pela piscina e pelo jardim, entrava pela sala, subia as escadas, entrava pelos corredores e terminava na porta do armário que dava para o escritório. E o mais estranho é que não eram pegadas comuns. Eram pegadas de cascos, porém muito grandes para ser de boi. A maçaneta da porta do escritório encontrava-se molhada e barrenta. E havia uma poça d'água bem embaixo dela. Passado poucos minutos, os meus pais chegaram e ficaram desesperados ao ver a viatura em frente à nossa casa. A minha mãe começou a gritar à nossa procura. E foi quando então o meu irmão e eu saímos do escritório desesperado, chorando do medo que havíamos passado. E depois que tudo se acalmou, contamos a história para os meus pais. A princípio, eles ficaram meio duvidosos do que havia acontecido. Mas depois que o meu pai teve uma conversa com os vigias do condomínio, eles lhe disseram que após uma grande descarga elétrica, que nunca havia visto antes, o sistema de segurança da casa caiu sem explicações. E ao chegarem em casa, misteriosamente o sistema voltou. E eles não acharam nenhum motivo que possa ter ocasionado isso, sendo que a única coisa que observaram foram as portas e janelas abertas e as pegadas de lama, como nós já havíamos lhe contado. Os meus pais acreditaram plenamente em nossa história e, de fato, ficaram muito assustados. Depois desse dia, nunca mais ficamos sozinhos em casa. E nunca mais também percebemos qualquer acontecimento não explicável na casa. E depois de alguns anos, o meu pai veio a trabalhar em São Paulo. Vendemos o sítio e nos mudamos para São Paulo. E desde então, graças a Deus, nunca mais presenciamos algo desta natureza. Mas ficamos imaginando até hoje o que teria sido aquele assustador fenômeno que aconteceu conosco em nossa antiga casa. Boa noite.
Boa noite. Este relato que vou contar, quem me contou ele foi a minha avó, a Dona Maria Dina. Bem, ela se chama Luana. E este relato aconteceu na fazenda em que ela morava. A minha avó estava na área onde havia uma bica. Então, ela estava lavando as vasilhas dela. E foi quando começou a ouvir uns barulhos estranhos de grito. Gritos como se estivesse em desespero. Ela ficou muito assustada com aqueles barulhos e foi pegar a lanterna para ver o que estava acontecendo. E assim que iluminou o local, ela ficou muito espantada com o que viu. Ela viu uma coisa humanoide bem pequena e peluda. E tinha em torno de 1 metro de altura. E os pelos iam da cabeça aos pés. E não dava para ver o rosto da criatura. E ela só sabia que aquilo ficava gritando. E era um grito de dor e bem triste. A minha avó, espantada, correu para dentro de casa e fechou tudo. E lá de dentro, ficou observando aquela coisa que ficou rodeando a casa e gritando. E a minha avó, bem quieta, tentava acalmar os meus tios e o meu pai. Algum tempo depois, aquela criatura foi embora. Ainda assim, se ouviam os gritos da criatura bem de longe. E iam diminuindo a cada momento que aquilo se distanciava da casa. Bem, até hoje ela não sabe o que era aquilo. Mas talvez o que ela tenha visto foi uma criatura folclórica chamada Kibungo. Aqui vou dar uma pequena descrição desta criatura. Quem anda pelas terras baianas tem que tomar cuidado com o Kibungo. Ele é meio homem e meio bicho. E a fera tem em torno de 1 metro de altura, uma cabeça enorme e um grande buraco nas costas, em forma de boca que abre e fecha à medida que ele abaixa ou levanta a cabeça. Além da conta que ele gosta de devorar mulheres e crianças. Mas por não ser muito inteligente, ele fica muito vulnerável caso seja atacado. Apesar de voraz, o Kibungo não é muito corajoso. E quando é colocado em perigo, ele tende a morrer gritando, apavorado. Mas mesmo assim, é bom não se esbarrar com ele por aí. Boa noite. Essa história que vou contar para vocês é real. Contarei na íntegra e de forma exclusiva. Sou de São Paulo e tenho 53 anos. E gostaria de não revelar minha identidade por questão de privacidade. Até hoje, não compreendo por que passo por fenômenos que a maioria das pessoas não passam. Por isso não acreditam e pensam que aqueles que passaram sejam malucos. Entendo o porquê das pessoas que tiveram experiências evitarem fazer comentários, pois não querem ser taxadas de loucas. Bem, vamos ao relato. Entre o ano de 1975 a 1976, eu estava com 8 anos de idade e morava na zona leste de São Paulo. Nessa época, o meu pai era metalúrgico e tinha 4 filhos homens, onde eu e o meu outro irmão gêmeo éramos os mais novos. Bem, tínhamos uma vida simples, mas o meu pai era um guerreiro e nunca deixou nos faltar nada. Naquela época, a nossa casa era muito simples. Era pequena, mas tinha um bom quintal. Nessa época, foi o início de vários eventos que se estendeu até 2008. E entre 75 e 76,
Eu comecei a acordar à noite e de madrugada. Estava começando a ter insônia. Ouvia barulhos de passos e sentia presenças perturbadoras. Com 8 anos de idade, é normal uma criança chorar assustada com prováveis monstros. E hoje eu sei que eles realmente existem, mesmo que a nossa mente tente negar. Em uma noite eu acordei e me vi flutuando, de forma ereta e com o rosto voltado para baixo, com a cabeça direcionada para a janela. E nisso eu comecei a passar pela janela fechada. Mas quando fui passando pela janela, e metade do meu corpo já estava para fora, olhei para baixo e vi um ser totalmente branco como giz. Uma cabeça enorme e não tinha cabelos. Uma altura em torno de 1,20 m. Nisso, eu levantei a cabeça e vi aquele ser logo na minha frente, na distância de 2,5 m. Aquilo era muito magro. Tinha uma roupa colada em seu corpo e um crânio enorme, olhos grandes, e não percebi se aquilo tinha nariz. A sua boca era um pequeno rasgo. O olho daquele ser era penetrante. Parecia que podia ler os meus pensamentos. No momento, eu não senti nada. Apenas estava calmo e em paz. E também não senti nenhuma ameaça. E em um certo momento, olhei para a esquerda e vi outro ser idêntico. Estava a uma distância de uns 9 metros no quintal, próximo à parte de trás da casa. Eles estavam posicionados em pontos estratégicos. Voltei a olhar o ser que estava abaixo de mim e pensei: vou colocar minhas mãos na cabeça dessa coisa. E se eu realmente estiver dormindo, eu vou descobrir com essa atitude, sendo uma prova de que estava totalmente consciente da situação. E neste momento que eu tentei tocar a cabeça dessa coisa abaixo da janela, eu apaguei, como se estivesse caído em um sono profundo. E chega a ser até estranho isso acontecer caso fosse um sonho vívido. E em outro momento eu me vi atrás da casa. Era madrugada e eu estava me sentindo um pouco sonolento. Me vi flutuando e fui subindo. E então eu vi o telhado da minha casa, o telhado da vizinha, e senti também a brisa da noite. O meu corpo estava ereto e o meu rosto voltado para baixo. E depois disso eu apaguei e não me lembro mais de nada. Em outra situação, eu me vi saindo da porta da cozinha. Fui para o quintal e estava levemente sonolento. E percebi que algo estava me esperando bem logo à frente, mas não via nada. E nisso, eu senti 2 mãos segurando os meus braços e apaguei. Mas o dia que me senti horrorizado foi quando eu vi que a luz da sala estava acesa e eu me vi diante da porta aberta. Na ocasião, eu estava sonolento. Porém, estava de pé diante daquela porta aberta em plena madrugada. Eu não tinha o controle do meu corpo. E lá fora, eu vi uma luz azul e me sentia aterrorizado, pois sabia que algo estava me esperando. E então, novamente eu apaguei e não vi mais nada. Teve uma madrugada que acordei, e quando abri os meus olhos, eu estava olhando para a porta que tinha uma pequena janelinha de vidro. E o que vi era a sombra de uma cabeça. Mas o vidro não era liso, era irregular. E não tinha como alguém olhar pelo vidro e ver algo dentro do ambiente, ainda mais à noite.
pois o ambiente é totalmente escuro. Então eu dei um grito e corri para o quarto dos meus pais. Os meus irmãos acordaram assustados e também foram para o quarto. Pensei que pudesse ser um ladrão, e todos nós ficamos assustados. E durante alguns anos, a casa ainda nos pertencia, mesmo após mudar para o interior. E quando já adulto, eu retornei para casa, pois a mesma estava sendo reformada para ser vendida. E então eu lembrei dos acontecimentos do passado. Aproveitei para fazer as medições para saber aproximadamente a altura daquele ser comparado com o que vi em relação à janela e também em relação à porta com o vidro. E cheguei à conclusão que aquela criatura deveria ter entre 1,15 m a 1,20 m de altura. Ou era uma criança ou era outra coisa. Aquilo não tinha como ser um adulto. Bem, mas o que uma criança estaria fazendo naquele local àquela hora? Pois o acesso ao quintal da minha casa era muito difícil, devido ao muro e às paredes dos vizinhos. Bem, o tempo passou, e nisso meu irmão mais velho foi passar as férias na casa dos meus avós maternos. Em uma noite, eu comecei a me sentir incomodado. Saí da minha cama e fui dormir na cama do meu irmão mais velho. E assim que peguei no sono, logo acabei sendo acordado pela madrugada. Eu estava com o rosto voltado para a parede. E então eu vi a sombra de um ser. Pude ver o seu corpo delgado e uma cabeça grande. Ele estava imóvel, pois percebeu que eu havia acordado. E aquela coisa não queria que eu tivesse uma atitude inadequada. Então eu fiquei paralisado também, só observando aquela sombra na parede. E na hora eu senti um enorme choque. E pelos meus cálculos, eu percebi que estava de pé em cima da cama do meu irmão gêmeo. E daí uma voz falou em minha mente: "Finja que está dormindo, feche os olhos e vire. Mas abra os olhos lentamente para ver se vê algo." E assim eu fiz. E ao abrir os olhos, eu não vi nada. Acredito que o ser telepaticamente entrou em minha mente e me enganou. Pois se possuem poder e tecnologia, ficou na invisibilidade. Fiquei assustado e entrei debaixo do cobertor e dormi posteriormente. Nessa casa, eu passei por vários eventos. Um tempo depois, eu fui para o interior, na região de Campinas, e os fenômenos estranhos continuaram. E onde na idade de 15 a 16 anos, em um dia de muito calor, eu dormi com a janela aberta. Na época, eu morava em um sobrado, e desta vez em uma casa muito grande, com vários quartos e banheiros, sala e cozinha enorme. Ali tinha um quarto que era voltado para o fundo da casa, e eu fiquei dormindo nele. Mas pela madrugada eu acordei e não conseguia me mexer. E também não conseguia abrir os olhos. Estava totalmente paralisado, onde o meu corpo apresentava a paralisia do sono. Porém, eu estava totalmente consciente, mas o meu corpo não respondia. Percebi que à direita da minha cama tinha duas presenças. Eles conversavam de uma forma totalmente estranha, em uma língua que eu nunca ouvi. Em um momento, um deles deu uma risadinha, como se estivesse rindo da minha lastimável situação naquele momento. Em pensamento, eu comecei a orar. E nisso, eu consegui ter o controle novamente do meu corpo.
e ao abrir os olhos eu não vi nada dentro do quarto. Mas fiquei profundamente perturbado e assustado com aquilo tudo. E mais do que depressa, eu acendi a luz e fechei a janela. Bem, eu não sei o que fizeram comigo, mas desde aquele dia eu nunca mais dormi de janela aberta. A partir daquele momento, eu lembrei de todos os eventos que passei desde criança. Comentei com a minha família a respeito, mas todos não deram bola. Não acreditaram e até acharam que eu estava ficando maluco. Em vários momentos, eu acordava com marcas e manchas estranhas no corpo, onde uma vez acordei com uma marca e mostrei para minha mãe. Aquela situação estava me irritando e perturbando. E em 1996, eu pensei que se eles realmente estavam agindo em minha vida e se pudessem ouvir os meus pensamentos, eles responderiam o que eu tinha em mente, pois eu precisava provar para a minha família que eu não estava maluco e que as experiências que tive foram reais. Comecei a ir no quintal de casa à noite, e nisso comecei a pensar neles, e a mentalizar onde eu estava, e pedia para eles virem. Naquela época não existia o Google Earth, mas como eu tinha um bom conhecimento de geografia, eu comecei a mentalizar o planeta Terra, os continentes e a América do Sul, e em seguida o Brasil e o estado de São Paulo, e a cidade do interior na região de Campinas. Mentalizei também o bairro, a rua e a casa. E fiz isso por uma semana. Na época, trabalhava com os meus irmãos em uma firma de produtos químicos em uma cidade vizinha. E no final do expediente, fomos embora para casa. E ao chegar, paramos em frente. E ao descer do carro, vimos a vizinha com a sua filha olhando para o céu. E nisso, também olhamos para a mesma direção. E para o nosso espanto, era um disco voador de uns 10 metros de diâmetro. Ficamos chocados, e eu senti como se o meu corpo estivesse eletrizado. E todos nós ficamos com medo e paralisados. O objeto estava a uns 100 metros de altura. Naquela época, não existia celulares como hoje. E nós nem pensamos em procurar a câmera fotográfica que utilizava filme, pois nem sabíamos se estava carregada. E também não queríamos perder aquele acontecimento. O objeto estava pairando acima do meu bairro, bem acima do local onde mentalizei para eles. Aquilo foi uma coincidência muito grande. Embora não acredito muito em coincidências. Muitas pessoas na cidade testemunharam e não entendo por que mantiveram silêncio sobre o assunto. O objeto ficou pairando no ar por cerca de meia hora. E depois começou a subir na vertical em direção ao espaço, até sumir. A partir desse dia, os meus irmãos e pais passaram a acreditar em mim e acreditar que de fato esses seres existem. E depois de alguns anos, eu mudei para outra casa muito maior. Mas quando visitei a antiga vizinhança que também testemunhou, eu comentei a respeito e todos se lembraram. O marido da vizinha ficou surpreso, pois acredito que na época ela contou para ele, mas o mesmo não acreditou. Quero lembrar a vocês que naquela época não existiam drones no Brasil. E aquele objeto tinha o formato de um disco, como se fosse um prato sobre o outro. Não tinha forma de balão, e o mesmo não tinha como ficar fixo no céu por mais de meia hora. Bem, passou-se os anos,
e em 2008 eu voltei para São Paulo. E atualmente estou atuando na área da saúde. Fiz um outro curso universitário, comprei um apartamento e fiquei muito empolgado em fazer a reforma. Na época, eu namorava um rapaz que era advogado e estávamos juntos por anos. Ele decidiu ficar comigo em um final de semana e eu estava pintando o apartamento. E o mesmo não havia mobília, pois havia comprado recentemente e precisava deixar em ordem antes de mobiliar. E nesse dia eu estava envernizando o forro da sacada, pois decidi fazer o trabalho porque sou muito detalhista. E também temia contratar alguém e não obter o resultado que esperava. E ao entardecer, o meu namorado chegou. Continuei o trabalho e ele ficou no quarto deitado em um colchão de ar que comprei de forma provisória. Ao anoitecer, fomos dormir. E quando chegou a madrugada, eu comecei a ter pesadelos. E acordei porque estava com falta de ar. Mas a minha surpresa é que não podia mexer o meu corpo, pois eu estava totalmente imóvel e só podia abrir os meus olhos. E para o meu espanto, eu vi um ser flutuando com o rosto para baixo sobre o meu corpo. Na hora, eu levei um choque e não conseguia respirar. Então, fechei os olhos e pensei em Jesus. E quando abri os olhos novamente e consegui respirar, o meu corpo estava livre, mas o ser continuava ali. Pude ver claramente que ele era todo branco e transparente. E era bem parecido com o Gasparzinho em relação de ser branco e reluzente. E hoje eu vejo que não é à toa que retratam fantasmas assim. A criatura era careca e não tinha nenhum cabelo. Era totalmente liso e tinha uma fina linha de barba. Porém, não tinha bigode. A criatura estava com uma roupa branca bem futurista, de manga comprida e colada. Então eu pude ver os botões. Havia uma gola fina em forma de anel. E abaixo da cintura, a roupa se estendia como uma discreta saia. E eu não consegui ver nada da canela para baixo, pois aquela coisa não tinha a canela e os pés. E estava na distância de um braço flutuando sobre mim. E no momento que vi os olhos daquela coisa, eu levei um susto, pois eram 2 buracos negros. Aquela coisa não possuía os olhos, ou eram tão negros que não dava para ver. Neste momento, eu senti que aquilo era algo do mal. E voltando a ter o controle do meu corpo, eu consegui falar com palavras. E dei ordem para aquele ser se afastar. Porém, aquilo não se afastou. Neste momento, meu namorado acordou assustado e perguntou o que estava acontecendo. Então, eu disse a ele: "Você não está vendo?" E ele respondeu: "Vendo o quê?" Na hora, eu fiquei mais chocado não foi com a presença daquela entidade, mas sim porque o meu namorado não via o que eu estava vendo. O ser continuava ali. E nisso, eu dei ordens para ele se afastar em nome de Jesus. Ele começou a flutuar até o teto e se dissolveu como uma fumaça atravessando o teto. O meu namorado estava bastante assustado. Bem, e eu também estava em choque, pois foi uma experiência horrível. E até hoje eu fiquei sem entender o porquê dele não estar vendo o que de forma lúcida eu via. Percebi que aquele ser não era deste mundo, e muito menos do bem, pois aquilo era semelhante a um dementador.
e aquela coisa estava sugando as minhas energias e me asfixiando. Tudo o que relatei aconteceu comigo. O mais interessante é que os meus 2 irmãos mais velhos começaram a recordar eventos semelhantes na infância. O meu irmão gêmeo não lembra de nada, mas foi pego em flagrante em estado de sonambulismo tentando sair de casa na madrugada. Acredito que era dessa forma que aquelas criaturas nos forçavam a sair de casa, para fazer com a gente o que bem entendessem. Bem, através dos anos com estudos sobre o assunto, eu descobri que muitas pessoas passaram por essas experiências. Boa noite. Bom, essa história aconteceu comigo quando morava em Socorro, em São Paulo, no bairro Camanducaia do Meio, no ano de 1994, o ano da Copa. Na época tinha 15 anos de idade. Morava em um sítio por onde passava o rio Camanducaia, por isso o nome do bairro. Certo dia, à noite, em uma sexta-feira de lua cheia, fui fazer uma visita para um colega de classe, o João. Peguei uma bicicleta e uma lanterna e fui até lá. A casa dele era bem próxima à minha, mas fui bem devagar, porque estava muito escuro e usava uma das mãos para segurar a lanterna para iluminar o caminho enquanto pedalava a bicicleta. Chegando próximo à casa dele, tinha várias pessoas na esquina da casa. Estranhei a quantidade de pessoas naquele local. Todos os primos de 10 a 16 anos estavam ali esperando o namorado de uma prima dele, a Valquíria. Os pais dela tinham pedido aos familiares que ficassem ali até que o namorado de Valquíria chegasse. Ele tinha 18 anos e tinha acabado de comprar uma moto e todos estavam preocupados com a demora dele em chegar ali no local, já que ele morava na cidade vizinha. A Valquíria perguntou na roda de pessoas que estavam ali: quem tem coragem de ir até a venda telefonar? Porque não existia telefone celular e ninguém próximo tinha um telefone. O silêncio foi total. Todos os primos ficaram parados e olhando um para o outro. Pois bem, como estava tentando paquerar a irmã de Valquíria, a Fatinha, me ofereci para ir até a Camanducaia de baixo, ir até uma venda, ligar para o namorado da Valquíria e descobrir o que aconteceu com o Ricardo. Esse que era o nome dele. Todos ali ficaram olhando para a minha cara com um olhar de espanto. O João, que era mais próximo a mim, perguntou: tem mesmo coragem? Como vai passar pela ponte? Eu repliquei: o que tem na ponte? Faziam poucos meses que morava no interior. Antes disso eu morava em São Paulo, capital. Bom, ninguém respondeu e ficaram todos rindo. Peguei o número do telefone e algumas moedas, porque o telefone da venda era aquele, com visor digital, e se pagava por 1 minuto de ligação. Você ligava e dava 1 minuto. Era um preço, 2 minutos era outro, e assim por diante. Fui bem devagar, porque minha bicicleta era uma Caloi Aro 12. Aquelas bicicletas de corrida com pneus bem finos, não apropriada para andar
em estradas de terra, ainda mais com cascalhos e pedras no caminho, além de que estava segurando uma lanterna em uma das mãos. A distância, imagino que seriam de uns 6 quilômetros da casa do João até a venda, na Camanducaia de Baixo. No caminho, tinha que passar ao lado de uma igreja com uma cruz enorme na porta. Ela fica ao lado de uma ponte por onde passa o rio por baixo. Chegando na porta da igreja, já comecei a ficar com medo. Mas alguns metros à frente, em uma curva a tal ponte, parei alguns instantes no meio da ponte e com a lanterna iluminei as margens do rio e algumas pedras por onde a água passava. E não vi e nem ouvi nada de estranho. Só o barulho da água passava por ali. Pensei comigo. Eles estavam querendo brincar comigo, só pode. E continuei o meu caminho até a venda. Chegando lá, liguei para o Ricardo e disse que a Valquíria estava esperando ele, lá na esquina da casa dela. Dei o recado e comecei o caminho de volta. Na volta, minha lanterna começou a falhar devido à trepidação do caminho. Foi falhando, até que não ligou mais. Fiquei no escuro no meio de uma estrada de terra. Na hora eu fiquei com muito medo. Mas continuei meu caminho de bicicleta por aquele caminho cheio de pedras. Um pouco antes de chegar na tal ponte, o pneu da bicicleta furou. Passei a ter mais medo ainda, mas desmontei da bicicleta e fui empurrando seguindo o caminho. Pois bem, quando estava bem próximo à ponte, notei um brilho estranho por debaixo dela, mas continuei. Quando estava no começo da ponte, vi debaixo dela umas velas acesas. Também havia um despacho ali no meio de um círculo de velas. Era comida, bebida, cigarro e dinheiro. E havia também um crânio humano com um punhal fincado. Mas o mais assustador era uma coisa que se parecia de um cachorro bem grande, mas sem pelos no corpo, andando de quatro, como um cachorro mesmo. Reparei que a coisa tinha um focinho como de um porco e fumava um cigarro de fumo com um cheiro muito forte e deveria alcançar facilmente 2 metros de altura se ficasse em pé. A criatura andava em volta daquele despacho de um lado para o outro, como se estivesse protegendo aquilo. Nossa, na hora eu gelei todo o corpo e fiquei totalmente paralisado. Eu queria sair correndo dali, mas eu não conseguia. Fiquei alguns segundos ali, olhando a coisa embaixo da ponte. Andava de um lado para o outro, como se estivesse protegendo aquele despacho e também os potes de bairro que ali estavam. Só escutava um barulho de um rosnado e um barulho do capim, que era aqueles mais grossos quebrando, porque a coisa andava de um lado para o outro, como se fosse um sentinela. Não tinha outro caminho para chegar em casa. Tinha que passar pela ponte e eu tinha que tomar coragem a seguir. Voltou a força nas pernas e prossegui com a bicicleta, mas sem olhar para baixo. Como era bem na curva, teria que passar bem ao lado da coisa. Quando estava bem ao lado da entrada que levava para baixo da ponte, comecei a ouvir estalos de galho quebrando, como se a coisa estivesse chegando próximo. De repente, a coisa sai da mata e dá um rosnado tão grande, mas tão grande, que saí correndo a toda velocidade empurrando a bicicleta, sem olhar para trás. Minhas canelas batiam nos pedais e foram cortando.
mas na hora eu nem senti dor de tanta adrenalina que eu tinha no sangue. Cheguei na esquina próxima à casa do João, sem fôlego e com as canelas sangrando. Parei ali e fiquei tomando fôlego. Todos estavam olhando para mim. Contei toda a história da lanterna, bicicleta e da ponte. Mas, para minha surpresa, ninguém disse uma palavra. Poderiam ter dito que era um mentiroso ou estava brincando, mas não. Ficaram em silêncio absoluto. Até que a Valquíria quebrou o silêncio me perguntando sobre o recado. E eu disse a ela que consegui telefonar e tal. E todos ali começaram a conversar, perguntando da lanterna e da bicicleta, mas ninguém perguntava da ponte. Bom, essa é a minha história. Lembrei dela após assistir os relatos que contam no YouTube. Às vezes, conto essa história para amigos e familiares, mas eu acho que ninguém nunca acreditou em mim. Boa noite. Essa experiência que vivi tem cerca de 3 a 4 anos. Na época, eu tinha 17 para 18 anos. E sempre morei de aluguel em uma casa em São Paulo. E desde que a minha família veio do norte para cá, moramos em algumas regiões da cidade. Mas já fazem 11 anos que moramos no mesmo bairro. Bem, sou de família evangélica. Cresci na igreja e a minha avó sempre contava histórias sobre pessoas possuídas, aparições, entre outros. Confesso que sempre achei que era conversa fiada para colocar medo em mim e nos meus outros primos. Então, nunca dei muito crédito. E a igreja era apenas um hábito para mim. Mas de 5 anos para cá, eu me dediquei muito à igreja. Foi quando aconteceu que eu fiquei mais sensível para as coisas espirituais. Enfim, 5 anos atrás, eu me mudei de casa com a minha família. E uma dessas casas é independente e tem o seu próprio portão de acesso. E não tem contato com as demais, a não ser pelas janelas que dão para o quintal de uma das casas. As outras duas têm o mesmo portão de entrada, que no caso é a minha casa. Bem, a minha casa fica nos fundos. E como meu vizinho tem um cachorro, foi colocado um portão para impedir o acesso do cachorro para o meu quintal, para assim evitar confusão com os meus gatos. E quando nos mudamos para essa casa, a dona disse que o nosso quintal tinha um quartinho de bagunça. E lá era colocada algumas ferramentas de construção, pois o vizinho que dividia o quintal também estava usando. Porém, em qualquer momento, poderíamos pedir que ele retirasse as coisas dele, porque o quartinho era uma extensão da casa que estávamos morando. Bem, nos mudamos para aquela casa e fomos muito bem recebidos pelos nossos vizinhos, que sempre nos trataram super bem. E de certa forma, nos identificamos muito, pois a minha mãe e a mulher do vizinho tinham a mesma profissão. E o meu pai e o vizinho trabalhavam à noite um dia sim e um dia não. Bem, tudo estava em paz, até o dia que a minha mãe precisou mexer no quartinho para colocar alguns móveis que não usávamos. Quando a minha mãe mexeu e tirou tudo para limpar,
e chamou a nossa vizinha, a dona Dilza. Ela disse para a Dilza ver o que era deles e guardarem na garagem deles, pois ela iria precisar colocar alguns móveis no quartinho. E neste momento, a dona Dilza voltou para casa e ligou para o marido. Depois voltou, pegou algumas coisas e deixou no corredor da casa dela. Bem, a minha mãe terminou o serviço, colocou todos os móveis dentro do quartinho e foi terminar os outros afazeres dela. Esse dia era o turno de trabalho do meu pai. Então, só dormíamos a minha mãe, o meu irmão e eu em casa. E por volta de umas 9 horas da noite, a minha mãe foi na casa de uma tia, pois ela havia feito aniversário. E eu fiquei em casa sozinha. Então, eu comecei a ouvir alguém chutando o portãozinho. E por causa do barulho e do susto, eu corri para olhar pelo vitrô da cozinha. E ali era o meu vizinho. Ele estava jogando as coisas do quartinho no chão e falando que queria ver quem iria tirar as coisas dele de lá, pois quem mandava no quintal era ele. Pois ele e a sua família moram na casa já faz mais de 10 anos. Foi muito barulho, e depois de algum tempo, ele parou e entrou. A minha mãe chegou em casa quase meia-noite com o meu irmão e se assustou com a bagunça. E me perguntou o que havia acontecido. Na mesma hora, ela ligou para o meu pai e contou toda a história. No dia seguinte, o meu pai chamou o vizinho e conversou. Disse que o que ele havia feito era muito errado, pois se ele tinha algum problema com a gente, deveria se reportar a ele, e não ter feito aquela cena sabendo que só estava a filha dele em casa. E após esse ocorrido, o clima no quintal ficou muito chato. E foi a partir disso que as coisas estranhas começaram a acontecer. Começou a aparecer sal grosso no quintal. E também aparecia sal grosso nas plantas da hortinha. Um dia eu e o meu irmão fomos para a praia com os nossos primos. A minha mãe ficou em casa sozinha. E quando voltamos, ela contou para a gente que na noite anterior foi turno do meu pai. Então, ela havia ficado sozinha. E quando ela levantou pela manhã e foi no quintal, havia um pó preto muito fino e muito estranho. Os vasos de planta estavam quebrados. E com esse pó preto jogado em cima. E também havia muito sal grosso no quintal. Aquele pó preto também estava jogado em cima das roupas. E quando se passava a mão, aquilo se esfarelava mais ainda. A minha mãe ficou com muito medo, pois não dava para saber o que era aquilo. Depois desse dia, os meus pais conversaram com a dona da casa e pediram para ela fazer algo, pois isso começou após a confusão do quartinho. A dona da casa chegou a conversar com eles de forma discreta, perguntando se eles haviam visto alguém entrando no quintal, ou até mesmo algum movimento. Eles negaram e disseram que não viram nada. Mas logo após isso, não apareceu mais nada no quintal. Até que um certo dia, por volta das 5 horas da manhã, acordamos com o meu vizinho gritando o nome do filho dele. E ele gritava: "Fabiano, fala comigo! Fabiano, por favor, fala comigo!" E o filho dele relinchava igual um cavalo e fazia um barulho de porco quando está sendo açoitado para morrer.
era muito alto e muito estranho. E parecia que ele estava correndo dentro da minha casa, de tão alto que eram os barulhos das pisadas dele. O barulho era de um animal horrível. Enquanto aquela coisa corria, o vizinho gritava o nome do filho dele. E depois de cerca de 2 minutos, o barulho parou e ficou um silêncio enorme que dava para ouvir os ponteiros do relógio. E quando olhei para o meu lado, o meu irmão não estava. Ele saiu correndo quando o barulho começou e foi para o quarto da minha mãe. Bem, quando saí para a faculdade de manhã, tinha algumas velas jogadas no lixo do quintal. E depois desse dia, um pessoal começou a ir na casa deles para rezar. E nunca mais algo do tipo aconteceu de novo. Bem, eu não sei explicar o que aconteceu, e nem mesmo o porquê. Mas acho que aquilo que o vizinho queria fazer para nós voltou para ele. Bem, eu sempre acreditei que tudo que você faz de mal, de alguma forma aquilo volta para você. E acredito que o ser ou criatura que ele estava fazendo oferenda voltou para cobrar algo dele. Pois a gente já havia ouvido ele fazer cantigas estranhas nesse mesmo horário outras vezes. Bem, ainda moramos no mesmo quintal com eles. Mas desde que isso aconteceu, eles nunca mais nos trataram mal. E também nunca mais apareceu outra coisa no nosso quintal. Nós conseguimos viver em paz e com respeito uns aos outros. Bem, este é o meu relato. Espero que vocês achem interessante. Boa noite. Entre minha infância e a adolescência, os meus tios gostavam de contar os causos e as aventuras vividas em suas andanças. Mas a minha mãe ficava mais reservada, escutando as histórias. Um dia, ela contou para nós um acontecimento vivido no interior do Maranhão, precisamente na cidade de Penalva. Segundo a minha mãe, existiam muitas histórias de pessoas que viravam bicho literalmente, principalmente porco, jumento, cabrito e o mais conhecido lobisomem. Um belo dia, a minha mãe foi dormir com a minha tia no quarto. E o quarto delas ficava de frente para um corredor que atravessava a casa toda. E era iluminado por uma luz pequena e azulada, embaixo de uma imensa imagem de Nossa Senhora, que era da minha avó. O quarto não tinha porta. E, no geral, era só uma cortina que ficava na entrada da porta. A casa era de taipa e palha, bem rústico, pois casa de alvenaria era para poucos nos meados da década de 30 e 40. E como fazia muito calor no dia, elas foram dormir em redes e amarraram as cortinas para facilitar a entrada de ar no quarto. A minha tia, a mais velha, foi dormir em cima e a minha mãe embaixo, cruzando as duas redes. E depois de meia-noite, próximo de 1h30 da manhã, a minha mãe escutou uma coisa mancando e gemendo na sala da casa. E essa coisa foi saindo da sala e indo em direção do corredor andando, mancando e arrastando algo. A minha mãe começou a chamar a minha tia e em seguida pulou para dentro da rede dela, aterrorizada. A minha tia acordou atônita,
sem entender nada, perguntando para a minha mãe o que havia acontecido. E ela dizia que tinha alguma coisa no corredor gemendo e se arrastando. E quando elas viraram o rosto em direção do corredor, elas viram um ser, metade homem e metade bode. Na verdade, aquele homem estava se transformando em bode. Aquela criatura estava enganchado com a mesinha de centro da sala. Elas olharam aquilo e deram um grito que todos da casa escutaram. O ser correu em direção à cozinha e conseguiu arrebentar o muro de taipa e fugiu para o matagal. E quando meu avô se levantou com o facão na mão, ele viu um buraco na parede da cozinha e um na parede da sala. Só que o da sala estava escavado. Aquela coisa escavou um buraco na sala, sem fazer barulho, e começou a se transformar embaixo da mesinha de centro. O meu avô ainda saiu para o quintal, mas não viu nada. E só a mesinha que estava ali no quintal. A minha mãe não ia mentir. E ela não contava essa história para ninguém, pois poucos acreditavam. E ela não gostava de passar por mentirosa. Nos interiores do nosso Brasil tem muitas histórias mirabolantes. Uns contam a verdade e outros inventam. Mas eu tenho certeza que esse fato ocorrido com a minha mãe é a mais pura verdade. Boa noite.